Olá meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Me chamo Kenio, sou aluno do curso aqui de Licenciatura em Química do Instituto Federal e eu estou trazendo um vídeo aí para vocês falando sobre átomos e as partículas subatômicas, beleza? É um assunto simples e ao final vai ter um link aí junto com o vídeo de um mapa mental bem simples de entender e de uma listinha de exercícios para você estar praticando aí, beleza? Eu gostaria de começar com uma pergunta, ou melhor, uma pergunta reflexiva. Do que tudo é feito? Do que as coisas são feitas? O que constitui a matéria? Certo? Eu gosto de pensar como sendo os constituintes da matéria alguns tijolinhos. Existem tijolinhos de acordo que a gente vai organizando eles aí, colocando um em cima do outro, a gente vai construindo coisas diferentes, beleza? Mas e se a gente pega as coisas e começa a tirar aí, começa a quebrar ela, começa a tirar esses tijolinhos? Se a gente começar a quebrar a matéria, a gente vai chegar num ponto onde a gente vai conseguir enxergar esses tijolinhos? Foi isso que um cara lá muito tempo atrás pensou. Você vai ver falar sobre ele lá na aula de modelos atômicos, beleza? Ele pensou que se a gente quebrasse a matéria aí, fosse quebrando os pedaços e pedaços e pedaços, ia chegar um certo momento em que a gente não ia conseguir mais quebrar essa matéria. Ia chegar na menor unidade de matéria possível. Eles chamaram essa menor unidade de matéria de átomo. Átomo, no caso, vem do grego e significa invisível, não, desculpa, indivisível. Porém, a gente já sabe que o átomo ele é divisível e ele se divide em três partículas fundamentais: próton, nêutron e elétron. Nós vamos falar dessas três partículas e da variação de quantidades dessas partículas, beleza? O nêutron. O que é o nêutron? Ele é uma partícula que não tem carga. Ele está no núcleo do átomo e ele ajuda a minimizar as forças de repulsão do núcleo. Ele ajuda a estabilizar o núcleo. Pô, mas como assim? No núcleo também nós temos os prótons. Os prótons, ele é o RG do elemento. Ele que define qual elemento é qual. Por exemplo, se eu tenho um certo número de prótons em um átomo de um elemento, outro átomo de outro elemento, não terá a mesma quantidade de prótons que este elemento. Então, cada elemento tem uma certa quantidade de prótons no núcleo. A quantidade de prótons define o RG do núcleo. Ele é o RG do núcleo, beleza? E se eu tenho prótons no núcleo, que é carga positiva, uma partícula de carga positiva, positivo com positivo, vai haver repulsão. Os nêutrons estão ali juntos com os prótons para minimizar essas forças de repulsão, para ajudar a estabilizar o núcleo, beleza? A terceira partícula é o elétron. Porém, o elétron ele não está no núcleo, ele está em movimento em volta aí do núcleo. Ele está se movimentando a todo momento. É uma partícula de carga negativa e que é muito pequena em relação ao próton, desculpa, em relação ao próton e o nêutron. Só para vocês terem noção, a massa do elétron é 1830 vezes menor do que a do próton. Porém, o elétron, ele não é desprezável, não é desprezível, porque ele tem muitas funções importantes. Por exemplo, enquanto o próton ele é o RG do elemento, o elétron ele participa das reações químicas, beleza? Porém, o elétron ele não está ali de qualquer maneira em volta do átomo, assim como as outras partículas também não estão de qualquer maneira. Só para deixar claro aqui, nós estamos pensando, pense aí também, no modelo planetário, em que o núcleo
está no centro e o elétron está orbitando em volta, como se fosse o sistema solar. Se você ver aí a aula de modelos atômicos, você vai ver que existem outros modelos atômicos, os modelos atômicos mais atuais, em que não se adota essa ideia de um sistema planetário, beleza? Mas para fins didáticos, imagine o modelo planetário, ok? Agora vamos lá. O elétron, ele está movimentando aí em camadas. Por exemplo, imagine o sistema solar. Suponha que cada planeta aí, na órbita dele, seja uma camada, beleza? O elétron, ele pode aí estar em uma dessas camadas, tudo vai depender da energia dele. Se ele está no seu menor estado de energia, ele vai estar se movimentando na camada mais próxima do núcleo. Um pouco mais de energia, ele vai para outra camada. Um pouco mais de energia, ele vai para outra camada. Entenderam? As tais camadas são a K, L, M, N, O, P, por aí vai. Mas tem um certo número limitado de camadas. O que mais? E se eu variar as quantidades dessas partículas? Pô, mas como assim? No átomo, para ele continuar com carga neutra, o átomo ele tem carga neutra, né, do jeito que a gente vê lá na tabela periódica. Para ele ter carga neutra, eu tenho que ter uma quantidade de cargas positivas iguais às quantidades de cargas negativas. Que é isso que acontece. Para tanto número de prótons, eu tenho um número de elétrons. Entenderam? Por exemplo, no átomo, se eu tenho 5 prótons, eu vou ter 5 elétrons. Entendeu? Então, um próton neutraliza um elétron. 5 prótons neutralizam a carga de 5 elétrons. Tá, mas e se eu tiver... Se eu tirar um próton? Não. O número de prótons não varia. O que vai variar de um mesmo elemento, o que vai variar são o número de elétrons, beleza? Eu posso adicionar ou tirar elétrons em um mesmo elemento, mas não adicionar e tirar elétrons em um mesmo... Elétrons não, desculpa. Mas não adicionar e tirar prótons em um mesmo elemento. Por exemplo, se 5 prótons neutralizam 5 elétrons, se eu tenho 6 elétrons, eu vou estar com um elétron sobrando, que significa que eu vou ter uma carga negativa sobrando, certo? A mesma coisa vale para o contrário. Se eu tiro um elétron do átomo, eu vou ter mais prótons e menos elétrons, consequentemente, tendo aí uma carga positiva. Esse meu átomo ele vai ter uma carga positiva, beleza? Tá, mas e da forma que a gente vê na tabela periódica? O que significa aqueles números? Como que são representados essas partículas na tabela periódica? Se você for olhar na tabela periódica, você vai ver que tem dois números, um número maior e um número menor. O número maior, ele representa a massa atômica, e o número menor, ele representa o número atômico. O número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons que aquele elemento tem, certo? Então você pode observar que conforme aumenta ou diminui o número atômico, muda o elemento, certo? Já a massa atômica, ela é a soma das massas do próton e do nêutron no núcleo, beleza? Mas por que eu não coloco também a massa do elétron? Porque, como eu havia dito, a massa do elétron ela é muito pequena, muito pequena. Então, ela é desprezível, ela chega a ser desprezível, beleza? A massa, ela é representada pela letrinha A, nêutrons, letrinha N, elétrons, o E com um tracinho em cima, e os prótons pela letra Z. O número de massa A ele é igual a N nêutrons, número de nêutrons, mais a Z, o número de prótons, beleza? Mas e se eu querer encontrar o número de... se eu tenho a massa e quero saber o número de nêutrons? Eu vou pegar
o número de massa, vou pegar a massa, o A menos o Z. O que vai me resultar são o número de prótons, já que a massa é a soma de prótons e nêutrons. Beleza? Como eu havia dito, o número de prótons não varia, beleza? Para o mesmo elemento. O que pode variar é a quantidade de massa, o número de massa e o número de elétrons. A mesma coisa vale para, se eu tenho elementos diferentes, eu ter números de massa, números de elétrons iguais, beleza? Tá, mas quais que são os nomes? Como que eu chamo isso? Se eu tenho um elemento, se eu tenho o mesmo elemento com número de massa diferente, eu vou ter isótopos. Eu vou chamar de isótopos. Lembra lá do pezinho de prótons, tá? Se eu tenho elementos diferentes com número de massa igual, eu vou ter isóbaros. Lembra do Azinho lá? Do A, do número de massa. Se eu tenho elementos diferentes com número de elétrons iguais, eu vou ter isoeletrônicos. Se eu tenho elementos diferentes com número de nêutrons iguais, eu vou ter isótonos. Beleza? Isótopos, isóbaros, isoeletrônicos, isótonos. Certo? Só que, recapitulando, para um mesmo elemento, eu posso ter números de massa, número de elétrons diferentes. Mas se ele é o mesmo elemento, o número de prótons não vai variar. Porém, para elementos diferentes, eu posso ter números de massas iguais, número de elétrons iguais e número de nêutrons iguais. E se eles são diferentes, consequentemente, o número de prótons são diferentes. Beleza? Resumo rápido, o átomo é divisível, ele se divide em próton, nêutron e elétron. Próton, carga positiva, está no núcleo, ele constitui ele é o RG do elemento, certo? Nêutron, ele não tem carga, ele está no núcleo para ajudar a amenizar as forças de repulsão aí do núcleo, para ajudar a estabilizar o núcleo, e contribui para a massa juntamente com o próton. Elétron, ele tem carga negativa, ele não está no núcleo, ele está em volta do núcleo aí, orbitando em camadas, beleza? E dependendo do número de energia dele, ele pode estar em uma camada diferente, certo? O elétron, ele não participa da massa, mas ele vai participar das reações, certo? Ele vai participar diretamente das reações. Se eu tenho um elemento, eu não vou variar o número de prótons. Se eu variar o número de prótons, eu vou mudar esse elemento, mas eu posso, para o mesmo elemento, variar o número de massa ou o número de elétrons, certo? Se eu variar o número de elétrons, eu vou ter espécies carregadas. Se eu variar o número de nêutrons, eu terei isótopos. Se eu tenho elementos diferentes e eu tenho número de massas iguais, eu terei isóbaros. Elementos diferentes, números de nêutrons iguais, eu terei isótonos. Se eu tenho elementos diferentes, mais uma vez, e número de elétrons iguais, eu acho que eu já acabei de falar isso, né? Que são os isoeletrônicos. E a gente não pode esquecer dos símbolos, certo? Símbolo A representa massa, que é a soma de prótons e nêutrons. Letra E, com traço em cima, representa elétrons. Letra N representa os nêutrons e letra Z representa os prótons. Se eu quero encontrar o número de prótons, eu pego A menos N, massa menos nêutrons. Se eu quero encontrar o número de nêutrons, eu pego massa menos prótons. E se eu quero encontrar a massa, que geralmente já está me dando a massa, eu pego prótons mais nêutrons. Beleza? Essa foi a aula. Espero que vocês estejam estudando bastante aí para a Olimpíada. Não é um assunto difícil, é um assunto fácil. Ele é de boa de estudar e juntamente aí tá com o mapa mental para você tá voltando aí, olhando. Ficou com dúvida?
volta no vídeo, eu vou deixar as referências de onde que eu tirei essas informações, para caso você tenha um pouco mais de curiosidade, beleza? É isso. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.